Você sabia que as folhas das forrageiras têm, cada uma, um teor diferente de fibras? Vamos falar sobre isso na nossa capacitação tecnológica na integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Olá pessoal, eu sou o professor Omar Daniel, da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Grande Dourados. Nessa instituição eu trabalho com silvicultura na graduação e na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, com sistemas agroflorestais. E temos lá um grupo de pesquisa denominado GESAF, Grupo de Estudos em Sistemas Agroflorestais, a partir do qual nós desenvolvemos nossos trabalhos de sistemas agroflorestais, particularmente nesta nossa fase de trabalho, aprofundando as pesquisas com sistemas silvipastoris. Aqui nós temos o teor de fibras, né? Seria então um resultado que estaria relacionado à digestibilidade. Depois nós temos a digestibilidade in vitro também. Então nós vamos mostrar para vocês FDN, FDA e a digestibilidade in vitro. Para FDN, nós temos aí valores médios máximos, bem aceitos pela literatura, de 65%. Então nós estamos aí, conforme vocês estão vendo, trabalhando com valores próximos a 65%, casos bem mais reduzidos, né? A última linha, que é a Laneiro, no primeiro ano houve uma redução e no segundo ano houve uma pequena elevação. Gostaria que vocês fizessem uma especial observação para a letra maiúscula. As letras minúsculas diferenciam na vertical. Então você pode observar se Charaés é igual ou diferente estatisticamente de Tanzânia de Piatã, etc., pela letra minúscula. A letra maiúscula, ela faz diferença entre o período de seca e período de águas, né? Então a gente observa ali, só para comparação, na Laneiro nós temos no ano 2012 e 13, letra B maiúscula e letra A maiúscula, indicando que há uma diferença entre elas, que 56,8 é diferente de 59,7. E assim, do outro lado também com 64,1 e 65,8. Né? Então observamos aí aquilo que nós já estávamos imaginando que fosse acontecer. A Tanzânia tem valores um pouquinho diferenciados, particularmente se vocês estão observando, nós já esperávamos isso da Tanzânia no geral, mas na seca ela se destacou nesse tipo de solo e nesse sistema que nós estamos trabalhando. Então ela é um pouquinho mais alta que os outros, particularmente no período da seca, né? Já não é a mesma coisa com a própria Laneiro, que é um pouquinho mais reduzido no período da seca e é diferente estatisticamente no período das águas. Aqui para detergente ácido, fibra em detergente ácido, então os valores médios estariam em torno de 40% e nós estamos aí com todos os valores um pouquinho abaixo. Então o que está indicando aí é que, de uma maneira geral, todas as cultivares testadas aí estão dentro dos padrões que já esperados para um bom desempenho dos animais ao pastejarem nesse sistema que nós relatamos para vocês. É um sistema silvopastoril, 16 metros de largura, entre renques de eucalipto, são linhas triplas de eucalipto, é um clone que tem genética na produção da hibridação entre o Eucalyptus camaldulensis e o Eucalyptus grandis, né? E os valores nós podemos verificar aí que são um pouco menores aí. No primeiro ano nós identificamos para Basilisque e Piatã, que são os valores menores, e no segundo ano, 2013 e 2014, Basilisque novamente e Piatã mais uma vez. Nesta apresentação, então, que nós passamos para vocês, nós temos algumas conclusões que algumas delas ainda precisam de continuidade, de aprofundamento de estudo, no entanto, são
resultados que já podem ser comemorados como bastante importantes, né? Então, a qualidade dessas forrageiras avaliadas, elas foram influenciadas pela estação do ano, bastante influenciadas. Normalmente, a estação do ano influi na quantidade, no acúmulo de massa, né? E aqui ficou bastante caracterizada essa diferença também, além disso, bastante diferente entre as estações do ano, com superioridade para a Tanzânia, né? Então teve um bom desempenho, seguida de Basilisco e Laneiro durante o período da seca. Os produtores, em geral, nos fazem questionamentos permanentes a respeito da produção desse material no período da seca, né? Na ausência de precipitações pluviométricas normais, é o que eles querem saber, o que vai acontecer com o material que eles têm e se eles vão ter pasto durante esse período, né? Ou em quantidade e também em qualidade. Então, surpreendentemente, apesar do solo bastante pobre, Tanzânia se deu bem no local e nesse sistema. A produtividade do Tanzânia, da Charaés e da Piatã, elas foram superiores a Basilisco e Laneiro no segundo ano de implantação do pasto, né? Isso aí também foi bastante claro para nós, mas é normal isso daí, né? No primeiro ano você fez aquele tratamento do solo, você fez correções, você trabalhou, e aí a partir do segundo ano há uma pequena redução normalmente, e nós não podemos nos esquecer que o que nós esperamos de um sistema como esse é que no consórcio as árvores passem a contribuir mais fortemente com bastante queda de serrapilheira, portanto com matéria orgânica, e essa incorporação desse material vai se dar ao longo do tempo. O sistema não está maduro, o processo de ciclagem de nutrientes entre todos os componentes vegetais ainda não está completamente estabelecido. Ela vai dar uma queda a partir do segundo ano, com estabilização, até que esse sistema comece a ciclar nutrientes normalmente. A cultivar laneiro merece maiores estudos, isso aí é certo pelos resultados que nós obtivemos, são excelentes resultados quantitativos e qualitativos durante a estação seca. Então, de repente, uma composição dentro da área entre piquetes que contenham essa cultivar e piquetes que contenham as outras cultivares que não se deram tão bem durante o período de seca, mas foram bem durante o período das águas, poderia fazer parte do sistema de manejo da propriedade, podendo ser que, desta forma, a gente consiga manter o fornecimento de alimento para os animais com quantidade e qualidade durante esse tempo, né, durante esse período. Na segunda divisão que nós fizemos dessa primeira aula, nós vamos falar sobre o mesmo trabalho, só que ao invés de nós falarmos das médias, como nós falamos até agora, coletadas dentro da área, independente da distância que as amostras estiveram das linhas de árvores, agora nós coletamos dados a 4 metros de distância e na metade da largura, que seria 16 metros, a 8 metros de distância. Nós vamos discutir um pouquinho o que acontece então com relação à distância, que são dados também bastante interessantes. Então aqui nós temos uma demonstração em imagens do que aconteceu lá no local e que nos levou à necessidade de fazer as medições a 4 metros de distância e a 8 metros. Eu quero que vocês observem, são 2 colaboradores nossos, bolsistas de iniciação científica que estavam ajudando no desenvolvimento do trabalho, e vocês observam que eles estão com a trena estendida a 4 metros de distância. A intenção desta imagem, espero que esteja claro, é vocês notarem que as árvores, que as gramíneas estão sofrendo naquela faixa ali de proximidade com as árvores de eucalipto, um processo de déficit hídrico com um grau bastante acentuado. Se vocês observarem, as folhas estão encarquilhadas com característica muito apropriada disso daí. Já na imagem da direita, vocês podem notar ali que o material está com desenvolvimento normal em toda a área. Nós estamos no primeiro ano na esquerda e nós estamos no segundo ano, 26 meses, né? Um pouquinho mais de 2 anos no lado direito. Nós precisamos aprofundar nossos estudos com relação a isso. Nós acreditamos que no primeiro ano
nós temos uma concorrência muito grande de profundidade de sistema radicular. O eucalipto tende a concentrar seu sistema radicular em torno de 60 centímetros de profundidade aproximadamente nessa idade, nessa fase. E as gramíneas também vão estar bastante concentradas nesse espaço. Então, essa proximidade com as árvores dá uma concorrência bastante grande e isso pode acontecer. Já do segundo ano em diante nós não tivemos mais, porque as árvores já têm um sistema radicular mais aprofundado e o estabelecimento do sistema já está mais sólido, então isso já não é mais um problema. Há essa tendência e o produtor costuma se preocupar com isso. Tá tendo, as gramíneas estão murchando muito próximo aos renques, né? Já sabemos que a partir do segundo ano isso já modifica com uma velocidade bastante grande. Tá? Está um bom exemplo para vocês. Como eu disse no início da aula, é um solo extremamente arenoso, quase não tem argila, né? Decomposição muito rápida de matéria orgânica, e mesmo assim, a partir do segundo ano, nós não temos, pelo menos com este clone que nós estamos trabalhando, problemas maiores nesse sentido. Aqui nós temos o quadro que mostra os 2 anos, acúmulo de massa seca total, em cima o primeiro ano, embaixo o segundo ano, e vocês têm matéria seca total na primeira coluna, depois nós temos as lâminas foliares e depois nós temos a soma de colmo mais bainha. Então, também com dados coletados às distâncias de 4 metros e às distâncias de 8 metros. Bom, está muito claro e demonstrado que a 4 metros nós temos menor acúmulo de massa total. Se nós olharmos também para a lâmina foliar, menor acúmulo de massa também a 4 metros. E como bainha, que há uma pequena diferença em algumas das nossas cultivares. Às vezes elas se igualam, mas de um modo geral, tanto no primeiro quanto no segundo ano, nós podemos ver que a 4 metros nós temos uma queda maior. Esse resultado traz a necessidade de nós fazermos um comentário muito específico. É claro que, com relação aos números, cada cultivar produz diferentemente. Então, quanto a isso, a gente nem tem muito o que debater. Mas o que eu gostaria de colocar para vocês como uma experiência interessante é que o produtor sempre nos questiona que, próximo às árvores, ele percebe claramente que a produção é menor. Bom, é claro que é menor. Nós já vimos que a concorrência com as árvores é bastante forte. No caso com o eucalipto, o crescimento dele é muito intenso. No primeiro ano, primeiro e segundo ano, é a maior velocidade de crescimento do eucalipto nesse período. Então, com o eucalipto, essa dura concorrência acaba gerando mesmo uma produção de massa menor próximo aos renques das árvores. Bom, então, ao fazer esse questionamento, eu dou uma resposta. A resposta é bastante simples. Nós temos o produtor tem que ter um foco. Se ele colocou as árvores com a intenção apenas de fazer sombreamento para melhorar o conforto dos animais, é uma questão. Se ele colocou as árvores a fim de melhorar a rentabilidade do sistema dele como um todo, então a presença das árvores tem que ser em tal densidade populacional que lhe dê esse retorno financeiro. Porque próximo às árvores, no início do estabelecimento do sistema, e só no início do sistema, se ele for bem manejado, só no início ele vai dar uma queda de produção de massa das forrageiras próximo às árvores. Depois ele tende a se estabilizar. Então esse foco tem que ser decidido logo no início da instalação do empreendimento. É aumento de rentabilidade relacionado à produção de madeira. Então você precisa ter a madeira e você vai ter uma perda de massa das gramíneas, só que na soma, no final, na soma de renda obtida com madeira, para diversos fins, e se for com uma finalidade de produção de madeira serrada, a rentabilidade é maior ainda. Nós temos até material publicado recentemente junto com a Embrapa, onde foi publicado um livro com diversos autores nacionais e internacionais, e nós temos lá um capítulo, o capítulo 18 desse material que trata de LPF. Ele relata essa questão da rentabilidade, da parte financeira, e
E, como eu disse, se for somente para o conforto animal, teria um número menor de árvores por hectare, certamente teria também, próximo aos renques de árvore, uma produção de massa das gramíneas um pouco maior também, né? A sombra também influencia, porque dependendo do alinhamento solar, na época do plantio, se você escolher um determinado alinhamento comparado com o sol, que varia um pouco mais no sentido leste-oeste, também há uma pequena variação na produção dessa massa, das gramíneas, das forrageiras de um modo geral. Então, essa escolha toda, ela demanda um conjunto de informações e de objetivos do produtor, para você tomar uma decisão com relação a isso. Mas é muito claro para nós que até 4 metros nós temos essa diferença. A outra questão muito importante relacionada a isso daí é a decisão sobre a largura das aleias. Então, a aleia é o vão, né, que fica entre os 2 renques. Esses renques podem ser de linhas simples, linhas duplas, linhas triplas, do jeito que se quiser programar. Mas a distância que vai entre os 2 renques, ou seja, a largura das aleias, ela é muito importante nesse momento de decisão aí. Porque se você tem uma previsibilidade de até 4 metros próximo aos renques, de ter uma queda de produção de massa, então, quanto menor for a distância, mais problema você vai ter com a produção de massa dessas forrageiras. Não é verdade? Então, veja bem o seguinte, se você tivesse 8 metros de distância, se até 4 metros há essa queda, 8 metros de distância você tem queda de um lado, com 4 metros, queda no lado do outro renque, juntou 4 mais 4, 8. Portanto, este aumento da distância vai fazer com que aumente na região central das aleias cada vez mais as faixas com maior produtividade dessas gramíneas. Aqui nós temos, já no período das secas, o anterior foi no período das águas e aqui no período das secas. Então, vocês veem aqui, nós fizemos uma redução aqui nos dados, no período de seca. Nesse momento aqui, no segundo ano, vocês repararam que houve uma redução das colunas e em função, como está bem claro ali em vermelho do lado esquerdo, não houve interação entre as forrageiras e as distâncias. Então, na análise estatística, não se identificou para o período das secas uma interação significativa entre as forrageiras testadas, as 5 cultivares testadas, e aquelas distâncias de 4 e de 8 metros. Então, isso não foi importante no período da seca. Ou seja, se não houve interação, é porque uma não influenciou sobre a outra dentro do período da seca. Aí, então, nós temos lá uma observação, uma análise para nós fazermos. Se nós tratarmos ali especificamente das lâminas foliares, que é aquilo que o animal consome, nós vamos verificar ali que nós temos a letra A na Charaés, na Tanzânia, na Piatã. Então, Charaés, Tanzânia e Piatã se equivaleram durante o período das secas. E não há diferença entre 4 e 8 metros de distância. Isso para o primeiro ano, que é o 2012 e 2013. Então, no segundo ano, que é 2013 e 2014, com o sistema já mais estabelecido, nós já conseguimos perceber alguma diferença. Então, já a letra A, se vocês observam, está só no Tanzânia. Então, depois do sistema estabelecido, o Tanzânia ele foi diferente dos outros cultivares testados e melhor, né, com resultado mais positivo. O que para nós é uma surpresa bastante interessante, tendo em vista que, como nós já dissemos aqui, é de conhecimento geral, que Tanzânia exige uma qualidade de solo um pouco maior do que alguns cultivares de braquiária que nós utilizamos aqui nesse caso, né? E vocês observem as 2 últimas linhas, que tem lá a distância, os dados médios para 4 metros e para 8 metros, conforme vocês observam ali. Tá? Embora não tenha havido interação entre as forrageiras e essas distâncias, quando você compara as distâncias, há uma diferença de produção. Então, porque são coisas distintas, haver ou não a interação e haver diferença entre as distâncias. Então, a gente percebe que há, em alguns casos, aí, há uma diferença bastante grande até
entre o que acontece a 4 metros e o que acontece a 8 metros. Então, relembrando, vai ser muito importante discutir com o produtor na hora da implantação do sistema a largura entre os renques, considerando que se até 4 metros há uma grande queda de produção de massa na forrageira, quanto mais largo for a distância entre os renques, maior a quantidade de área em produção nestas áreas diferentes de 4 metros de distância. Nesse caso aqui, nós temos mais uma conclusão de uma outra etapa dessa primeira aula nossa, desse primeiro trabalho desenvolvido, em que nós fizemos uma conclusão indicativa de que os cultivares do gênero Urucloa apresentam maior estabilidade produtiva quando cultivadas entre esses renques de eucalipto, e destaca-se aí Piatã e Charaés. O Charaés, inclusive, tem sido bastante cultivado nessa região, e nós já tínhamos a expectativa de que o resultado com ele seria bastante interessante, né? A outra é que a Tanzânia tem maior sensibilidade de competição nos pontos mais próximos aos renques de eucalipto. Ela perde um pouco mais do que as braquiárias quando naquela faixa que está próxima. Então, até aqueles 4 metros, que nós estamos considerando um certo limite, a Tanzânia perde um pouco mais nesse espaço aí. Só que ele tem maior acúmulo de lâminas foliares. Então, esse é um resultado que acaba compensando, né? Ele perde no total, mas ele ganha em massa e ele ganha também nos melhores teores de proteína com relação a Piatã e Charaés. Então, a novidade não é que o Tanzânia produza mais proteína que os outros, porque a gente já conhece, né, essa capacidade proteica dele, essa qualidade proteica dele. O interessante que nós temos aqui é nós observarmos que próximo às árvores ele perde um pouquinho mais, mas ele compensa com a produção de lâminas foliares em maior volume. Então, essas duas subdivisões dessa primeira parte da aula é o que nós gostaríamos de ter transmitido a vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.